Oi, pessoal! Bom estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como os fatores climáticos atuam na nossa saúde e como a gente pode fazer para prevenir esse tipo de problema. Então, vou entrar aqui também no YouTube. Quem quiser me acompanhar lá pelo YouTube, pode ir chegando. Bom estar aqui com vocês de novo, bom estar de volta. Já falando para vocês que a gente vai começar a fazer essas lives todas as segundas-feiras às 20 horas aí para vocês. Aqui para mim é terça-feira, meio-dia. Então toda segunda-feira às 20 horas eu quero estar com vocês para a gente discutir alguns temas sobre acupuntura. Aí ao final eu vou pedir uma dica para vocês do que vocês acham que a gente deve conversar nesses nossos encontros. Bom, começando a falar, sem mais delongas, porque eu não quero que sejam encontros muito longos, por volta aí de 30 minutos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto dos fatores climáticos na nossa saúde. E por que eu trouxe esse tema? Eu sei que o Brasil está pegando fogo, principalmente a região onde a minha família mora, né, que é Ribeirão Preto, tá muito calor. E aqui a gente tá no verão também, mas o calor não é tão intenso assim. O calor que a gente pega é em torno de 26, 27 graus no máximo, né? E aí, gente, eu queria. Eu lembrei, porque do dia 14 pra cá, aqui o clima mudou bastante, né? Então tava calor, a gente foi na praia, no mar e tal. Do dia 14 pra cá, a gente teve uma reviravolta no tempo. Tá nublado, inclusive hoje tá nublado, não tá chovendo. Ontem choveu e já tá mais fresquinho. Aí eu olhei e falei, nossa, deixa eu dar uma olhadinha no calendário que eu tenho lá da medicina chinesa, se tem alguma diferença, né? E aí eu identifiquei que dia 14/2 inicia o outono de acordo com o calendário chinês. Então, 14/2 até dia 26/4, a gente vai estar no outono. E eu não sei se vocês sabem, mas a medicina chinesa, ela tem 5 estações e não 4, né? Então, a gente tem as 4 estações normais, que a gente também tem na medicina ocidental, mas a gente tem uma 5ª estação, que é uma estação que a gente chama de interestação. E essa estação, ela vai estar entre as outras estações. Então, quando a gente tem o finalzinho do verão e o comecinho do outono, a gente tem ali 18 dias que são considerados de interestação, onde o clima está se adaptando entre uma estação e outra. Geralmente é uma estação que chove mais, ou que dá uma mudada no clima de repente, né? Aquela chuva fora de hora, ou aquela esfriada fora de hora, ou aquele calor fora de hora. Então, a interestação, ela é esse ajuste nas estações. Então, não sei se vocês sabem, mas quem está comigo na acupuntura já sabe que a gente tem os 5 elementos. Então, a gente tem as 5 estações que vão estar correlacionadas diretamente a esses 5 elementos. Bom, e o que eu queria dizer com isso? A gente tem esses fatores climáticos, quando estão em excesso, né? Então, muito frio, um frio muito forte, um calor muito grande, ou quando ele se apresenta por muito tempo, né? Atuando no nosso corpo, a gente pode ter ali um desequilíbrio das nossas energias. Então, o fator externo, que a gente chama, né? Então, o fator climático é um fator patológico, patogênico na medicina chinesa, apesar de muita gente falar que não e tal, mas na medicina chinesa ele é sim um fator patogênico e ele predispõe a outras doenças, principalmente, porque a energia desse fator, ela se soma à nossa energia. E se somando, se eu já tiver com uma energia desequilibrada, ele vai desequilibrar mais ainda. Então, o que eu preciso saber? Se eu tô em dia, se eu tô equilibrada, eu não tenho problema nenhum com isso, a minha saúde está ok.
Agora, se eu já venho em um desequilíbrio, eu me exponho a esses fatores climáticos. Então, eu trouxe aqui como exemplo o frio. Poderia ser o calor, o vento, ou a secura, ou a umidade, né? Que são os 5 fatores climáticos principais. Isso vai impactar no meu corpo de uma forma que vai deixar o meu corpo mais suscetível a receber e a combater as doenças, tá? Então, a gente tem o fator climático como externo, a gente tem as emoções como fatores internos. Se vocês quiserem também, a gente pode conversar um pouco sobre isso num outro momento, mas que na minha opinião, os fatores internos são os mais importantes, né? Em segundo lugar, os fatores externos, porque eles vão nos desequilibrar a ponto da gente pegar uma doença. Eles podem se internalizar, e vocês vão ouvir falar também aí de calor interno, de frio interno, de vento interno, de secura e por aí vai. E isso também a gente pode conversar num outro momento, né? Também é importante, mas hoje a gente vai falar só dos fatores externos. Bom, a gente tem então as estações durando aí em torno de 2 meses, mais ou menos 70 dias cada uma delas, né? Um pouquinho mais de 2 meses. Então, o outono começou agora dia 14 de fevereiro e ele vai até dia 26 de abril, que é quando vai começar a interestação. E essa interestação vai durar ali até o dia 16 de maio, que é quando começa o nosso inverno, de acordo com o calendário da medicina chinesa, tá? Tá. Se vocês quiserem um calendário, inclusive, vocês podem deixar aqui uma mensagem aqui no vídeo dizendo eu quero, que eu vou enviar para vocês o calendário completo, tá? Que eu não vou ficar falando um monte de datas aqui não, mas se vocês quiserem eu envio para vocês o calendário completo. É só deixar aqui no comentário do vídeo, tá? E o que é importante saber, né, dentro desse fator climático externo? O impacto que tem na nossa saúde. Esse é o nosso único objetivo. Para que eu preciso saber? Porque isso vai impactar na minha saúde. Como eu falei para vocês, eu tenho o excesso, uma soma dessa energia do fator climático com a energia que eu já tenho. Então, se eu já tenho ali em desequilíbrio, a hora que eu encontro esse fator climático, ele desequilibra mais ainda. E eu posso, meu corpo vai ficar mais predisposto ao adoecimento, tá? E ele vai impactar onde, né? Onde que eu vou perceber esse impacto? Em dores, de uma forma geral, problemas de saúde física mesmo, de uma forma geral, nas emoções e nas sensações. Eu não sei se vocês percebem que o dia quente, o dia com sol, ele deixa a gente mais animado, mais alegre. E o dia frio, o dia mais fechado, o dia mais escuro, não deixa a gente mais triste, mais introspectivo. Então, vai ter esse impacto dentro do nosso emocional, mas também tem um impacto nas dores físicas. Então, a gente vai ter, por exemplo, vamos começar pelo outono. Qual que é o fator climático do outono? É a secura. A secura que a gente conhece, quem é fisioterapeuta da parte respiratória sabe bem do que eu tô falando, né? Principalmente por ela estar atuando aonde? No pulmão. Então, a gente tem ali a secura atuando diretamente no pulmão, na parte respiratória, nas vias respiratórias. Tanto é que os consultórios de fisioterapia respiratória, eles tendem a aumentar a sua demanda durante o outono, que é a época que a gente tem mais seca, né? Que é onde a secura está mais presente. Então, o pulmão vai estar afetado, mas não só ele. Quem está com ele? Quem que é o meridiano acoplado dele da medicina chinesa? Não é o intestino grosso? Então, tanto o pulmão quanto o intestino grosso vão ser impactados pela secura. E a gente pode ver isso na qualidade das fezes.
Então, quando a gente tem uma secura no intestino grosso, a gente tem o nosso corpo absorvendo água demais, retendo líquido demais, as fezes vão sair ressecadas, com dificuldade, podendo causar diferentes problemas de saúde, né? Então, esqueci do microfone, tanto o pulmão quanto o intestino grosso vão estar sendo afetados pela secura. Mas não só isso, né? A gente sabe que o pulmão nutre a pele, então o elemento metal como um todo e tudo que ele nutre vai ser afetado pela secura. A pele também não é afetada pela secura do clima? Então, no outono, quando a gente tem um clima mais seco, a gente precisa melhorar a hidratação, tanto interna, então, da bebida de líquidos, né, da ingesta de líquidos, quanto externa, com os hidratantes. Por que a gente precisa fazer isso? Porque se a nossa pele sofre de secura, a gente tem a não compactação mais das células, né? Então, as células que estão na pele ali para nos proteger, que é aquela capa que a gente tem para nos proteger, elas começam a sofrer rachaduras. E nessas rachaduras, né, porque as células não conseguem mais ficar juntinhas, falta hidratação ali, ela forma algumas fissuras que vai dar a possibilidade da entrada de um agente infeccioso, seja um fungo, uma bactéria ou um vírus, tá? Então, a gente vai ter todo o sistema do elemento metal sendo impactado diretamente por esse fator climático. O nariz resseca também, né? Então, o nariz é a porta do pulmão, então a gente também vai ter o nariz atuando, sofrendo a atuação da secura. Depois da secura, a gente vai ter o próximo, que é o frio. O frio vai atuar diretamente lá no elemento água, então ele atua diretamente em rim e bexiga, e a gente conhece muito bem isso dentro da acupuntura, né? Então, a gente tem épocas mais frias, a gente tem uma queixa maior relacionada a pedras de rim, né? Mas não só pedras no rim, mas problemas relacionados à bexiga. Então, a nossa bexiga fica mais hiperativa, a gente precisa ir mais no banheiro. Parece que o nosso rim está funcionando em excesso e nem sempre a gente tem líquido suficiente para falar, nossa, a bexiga estava cheia, né? Então, a gente vai ter ali a nossa bexiga sendo hiperestimulada no frio e a gente tendo a necessidade de ir mais vezes ao banheiro. Uma outra coisa que vai impactar diretamente aí nos consultórios de fisioterapia, né, das terapeutas de uma forma geral, é a dor nas costas. Porque quem é acupunturista sabe que a gente tem, nutrindo toda a musculatura paravertebral, o meridiano da bexiga. Então, onde passa o meridiano da bexiga? Em toda a musculatura paravertebral. Então, a gente pode ter um aumento de dores relacionadas a essa região. Além disso, o meridiano da bexiga segue o trajeto do nervo ciático. Então, a gente tem um aumento relacionado também às dores ciáticas. Além disso, rim nutre ossos e articulações. Então, a gente vai ter problemas ósseos. Então, por exemplo, uma fratura antiga, a pessoa volta a sentir dor. Você tem algum problema relacionado à articulação, uma artrite, uma artrose, quando esfria, essa dor sempre piora. E como a gente vai pensar no tratamento, o quente tratando o frio, a gente nunca vai utilizar nesses pacientes o frio. Então, aquele paciente que tem essa doença fria relacionada à parte articular, geralmente a gente vem com um recurso quente, ele vai se sentir melhor, né? Então, pacientes que têm artrose ou artrite, eles vão se beneficiar demais dos tratamentos com calor, seja turbilhão, seja uma massagem com pedras quentes, ou mesmo o uso da moxa bustão, tá? Então, o frio atua rim, bexiga e ossos.
Depois nós temos o vento. O vento é um fator climático relacionado à primavera. Dentro da medicina chinesa está no elemento madeira e atua diretamente em fígado e vesícula biliar. Ele pode trazer problemas renais, né? Então ela vai irrigar com energia tanto a parte frontal, a parte temporal, que é o lado da cabeça, a parte posterior e a parte de cima, né? Parietal. Então a gente tem dores de cabeça correlacionadas diretamente com a vesícula biliar dentro da medicina chinesa, principalmente se elas estiverem ligadas ao fator vento. É aquela dor que piora com o vento. Quando eu tomo vento na testa, eu sinto dor de cabeça, tá? Ou quando eu fico muito exposta ao vento. Então, a gente tem ali tanto o fígado quanto a vesícula sendo impactados. Além disso, o elemento madeira, ele nutre tendões. Então, se eu tenho uma exposição ao vento, e principalmente aí ao vento frio, né, eu posso ter uma tendência maior a ter problemas relacionados a tendinites, tá? E aí eu falo tendinite, principalmente, mas também a bursite e problemas ligamentares de uma forma geral. Então, vento está lá no elemento madeira, ligando fígado, perdão, e vesícula biliar. Então, dores de cabeça e problemas relacionados à tontura também, né? Quando a gente tem muito vento externo, a gente também observa pacientes queixando principalmente de vertigem, né? Então, a gente também pode pensar nessas queixas. E o calor está correlacionado com o elemento fogo. Quem está lá no elemento fogo? Principalmente meridiano do coração e do intestino delgado. Então, o calor também vai afetar os intestinos, porque ele promove a secura, né? Então, o calor também vai estar ali atuando na qualidade das nossas fezes, mas também vai atuar diretamente nos nossos vasos sanguíneos, que é onde o que é comandado pelo meridiano do coração, né? Então, o meridiano do coração, ele vai atuar diretamente na bomba, que é o coração, né? Então, no fluxo sanguíneo, nas artérias e nas veias, tá? Então, problemas relacionados à pressão, principalmente, a gente pode ver aí, e problemas relacionados também ao coração em si, de uma forma geral, tá? Falei das quatro estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, e ficou faltando aquela estação que a gente chama de interestação. Ela está localizada aqui no elemento terra, e lá no elemento terra quem é responsável é baço e o estômago, né? Então, elemento terra, elemento de nutrição, baço e estômago como responsáveis. Então, o elemento terra, ele vai nutrir músculos, então musculatura, e o fator climático do elemento terra e da interestação é a umidade. Secura é ruim? É ruim. Umidade em excesso é ruim? É ruim. Por quê? Não sei se vocês, quem mora em lugares frios, né? Então, na região sul do Brasil, a gente tem muito isso, ou regiões de praia, região costeira também tem muito isso. Os pertences que ficam guardados dentro do guarda-roupa, eles mofam muitas vezes. Por quê? Porque tem o excesso de umidade. Então, você tem ali roupas mofando, você tem a madeira mofando, você tem sofá, né? Guarda-roupa, isso tudo mofando. O mofo, ele é um excesso de umidade. Pra gente também ele não é bom. Então, a gente vai ter que ter esse equilíbrio entre a secura e a umidade, ao mesmo tempo que a gente tem o equilíbrio entre o frio e o calor, entre o vento e esses outros elementos, tá? Então, apresentei todos os 5 elementos com
as queixas relacionadas, né? Então, a umidade, ela vai estar atuando no nosso corpo de uma forma a aumentar o nosso peso, né? Então, o acúmulo de gordura é um tipo de umidade que se internalizou. No caso de uma obesidade mórbida, você já tem ali a transformação da umidade para um outro nível, que é o da mucosidade. Então, a gente tem ali já um caso mais sério, mais difícil de tratar. E além disso, a gente tem muco, às vezes apresentando muco nas fezes, a gente tem muita umidade interna atuando diretamente na nossa memória, porque para a medicina chinesa quem toma conta da memória é o baço também. Então, se a gente come muitos alimentos úmidos, a gente vai ter ali a umidade atuando na nossa falta de memória. Então, apresentei o problema, né? O que pode aparecer na nossa clínica, no nosso atendimento. Então, problemas musculares relacionados à umidade também. Então, problemas ósseos, articulares principalmente, problemas tendíneos, né? Então, a gente sabe o que tratar quando a gente pensa em tendão. Problemas de pressão arterial, né? De edemas é excesso de umidade. E aí, como é que eu vou tratar, né? O que eu vou fazer para tratar esse meu paciente? Já sei qual que é o problema dele, eu sei que ele tem um problema ali de uma asma, bronquite, e eu sei que isso começa a se apresentar nessa época que começa, pode perguntar para ele, quando é que começa? Ele vai te dar uma data de quando começa mais ou menos esse período, que é geralmente quando as chuvas vão parando e o clima vai ficando mais seco. E aí a gente tem que pensar no tratamento, né? Se é um paciente que a gente já conhece, a gente vai começar a tratar esse paciente e recomendar o seu tratamento sempre na estação anterior ao problema. Então, se a gente sabe que o outono começa no dia 14 de fevereiro, eu já começo na estação anterior, no verão, a tratar esse problema e prevenir que ele aconteça. Porque quando esse fator climático que ataca esse órgão mais frágil do meu paciente, né, mais suscetível do meu paciente chegar, ele já tem que estar preparado já para não ter esse tipo de problema. Então, eu sempre vou pensar no tratamento antes dele acontecer. É assim que a acupuntura deveria tratar. É assim que o acupunturista deveria trabalhar. Não é assim que a gente trabalha, mas é assim que a gente deveria trabalhar. Por quê? Eu tenho que prevenir a doença, não só tratar a doença. Para que o meu paciente não venha com aquelas queixas que todo ano ele tem. Eu sabendo disso, sabendo qual é a história do meu paciente, qual é o problema que ele tem, quando ele começa, eu já posso começar a prevenir esses problemas antecipadamente, tá? Só que ele só vai ver essa melhora ao final da estação, que ele vai falar, nossa, quase não fiquei gripado, nossa, quase eu não tive problema de pele, né? Então, eu preciso lembrar vocês que dentro da acupuntura e da medicina chinesa, a gente tem uma caixa de ferramentas com diversas ferramentas. A ferramenta da prevenção é a melhor para a gente utilizar. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que lembrar que é sempre importante eu equilibrar o meu paciente antes que o problema aconteça, para que ele não precise buscar um hospital, para que ele não precise de uma intervenção mais longa e mais aprofundada, tá? Então, sempre relacionando o fator climático ao clima, à estação que ele tá, que a gente tá e que esse paciente sofre, e aí a gente começa ali a tratar pelo menos 2 meses antes, para que ele tenha um resultado satisfatório. Durante a estação problema, né? Durante essa estação, a gente pode manter um tratamento ali mais regulador, né?
para ver se está indo tudo bem, reforçando ali aonde a gente percebe que está deficiente, tá? Mas não deveria ser um tratamento de apagar o fogo a hora que ele já subiu, né? Deveria ser, olha, já tô tratando aqui, olha, percebi que eu tô começando a ficar com o nariz muito seco, então vamos utilizar os recursos que a gente tem para prevenir que isso piore, que esse fogo aumente, né? Que essa queixa aumente. E aí eu tenho uma gama infinita de tratamentos para utilizar. Eu tenho a acupuntura sistêmica, a acupuntura auricular, a dietoterapia chinesa, a fitoterapia. A gente pode usar também os óleos essenciais. Então, eu sempre vou tratar antes, tá? Prevenindo o problema, que é muito mais barato, é muito mais fácil e muito menos penoso para o meu paciente. Sempre pensando nisso. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Tá tudo certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui. Como eu falei para vocês, a nossa conversa seria uma conversa rápida. E aí eu queria saber de vocês qual o próximo tema para segunda-feira que vem, às 20 horas. Eu trouxe 2 temas inicialmente, mas depois vocês podem ir me sugerindo outros temas. Eu trouxe vasos maravilhosos e trouxe pontos de tonificação. O que vocês querem saber? Sobre o que a gente pode falar, explorar um pouco mais e aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês. Vasos maravilhosos ou pontos de tonificação. Então, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aqui nos comentários. Quem não conseguiu assistir no Instagram, fica tranquilo que eu vou deixar também salvo lá no YouTube. Eu coloquei o link no story anterior, depois eu coloco de novo para vocês poderem assistir. Tá aberta a aula. É uma aula de 30 minutos, então é muito tranquilo de assistir. Se vocês quiserem lá no YouTube também dá para colocar legenda, tá? Então, agradeço a presença de todos e aguardo os próximos temas de vocês. Até mais!